Atos, capítulo 25. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Versículo 22. Mostrando maior dignidade do que os líderes judeus, Festo proporcionou a Paulo e seus acusadores um interrogatório justo e imparcial. Apesar de apresentarem contra Paulo muitas e graves acusações, não tendo como prová-las, não conseguiram alcançar seu objetivo final, a morte de Paulo. A este foi dada a oportunidade de defesa e a possibilidade de retornar a Jerusalém para ali ser julgado. Contudo, munido de uma consciência tranquila de que nenhum pecado cometeu contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, ele apelou para o órgão máximo da justiça humana de sua época: apelo para César. Seu apelo foi atendido e ali permaneceu preso até que fosse enviado à Suprema Corte. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Eram comuns essas visitas e trocas de formalidades entre as autoridades da época. Era uma forma de fortalecer os laços políticos ou de cortar relações caso a cordialidade não fosse mútua. Neste caso, vimos que entre Festo e Agripa havia simpatia e que a visita do rei seria de grande utilidade para o governador, que ainda não havia conseguido chegar a uma conclusão com relação ao caso de Paulo. Percebam que, mesmo com a intenção de angariar palavras que pudesse escrever em documento oficial, Festo despertou em Agripa a curiosidade de ouvir o que Paulo tinha a dizer. Era tudo o que o governador queria. Mesmo com a intenção errada, Festo encaminhou Agripa na direção certa. Aquela oportunidade foi dada não apenas ao rei, mas a todos os que estavam presentes naquela audiência extraordinária. Ao declarar: "Vedes este homem", outra vez, mesmo sem intenção, Festo apontou para o único naquele recinto que verdadeiramente era livre. Não era apenas curiosidade o que despertava todos a desejarem ver a Paulo e ouvir as palavras do apóstolo, e sim a realidade de corações carentes por algo melhor e maior do que uma religião meramente formal. O que Paulo pregava e o evangelho que vivia não tinha a ver com certo morto, mas com aquele que é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. E mesmo que mal compreendido ou ignorado, aquele servo de Deus permanecia firme na certeza de que sua postura estava em pleno acordo com o assim diz o Senhor. A prisão temporária daquele réu não foi suficiente para calar a sua voz e apagar o seu bom testemunho. Deus atua para salvar a todos, desde o mais humilde servo até o mais honrado rei, ele busca a todos. Aquelas autoridades foi dada a oportunidade de conhecer o caminho e de escolher segui-lo ou não. Porém, mesmo sentindo o coração arder e percebendo que nas verdades da palavra de Deus conseguem enxergar a luz que em nenhum outro lugar há, quantos têm dado para trás quando confrontados a abandonar as condescendências deste mundo? Deus sempre teve na terra um povo para chamar de seu, nem que este seja composto de apenas 8 pessoas, como o foi no dilúvio, ou de apenas um homem levado a um tribunal por causa de sua fé. Deus possui seus representantes hoje também, homens e mulheres que, semelhante a Paulo, têm se esforçado por manter uma consciência pura diante de Deus e dos homens, que não temem chamar o pecado pelo nome e que têm reconhecido a cada dia a sua condição de completa dependência do Espírito Santo. Cristãos que têm despertado em seus semelhantes o desejo de conhecer o Senhor e dele se aproximar. Ser cristão, amados, não é ser esquisito, e sim diferente. É ser um imã que atrai pessoas a Cristo.
Pode ser que isso incomode alguns, mas a paz de Cristo no coração nos torna livres mesmo em cadeias. Que pelo poder do Espírito Santo, nossas palavras e ações andem em perfeita coerência. E ainda que chegue o tempo em que alguns manifestem não ter nada de positivo para dizer a nosso respeito, há um Deus no céu que milita a nosso favor e que em breve, muito em breve, nos dará recompensa eterna. Perseveremos em nosso relacionamento com Deus e logo o veremos face a face. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e Pai, como almejamos o dia em que o veremos face a face. Quando olhamos para nós, nossos defeitos e nossa condição como pecadores, não vemos como poderemos um dia estar diante de um Deus santo. Mas cremos em Tua palavra, onde está a fiel promessa de que se confessarmos a Ti os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor, perdoa-nos e purifica-nos. Prepara-nos para o breve encontro contigo. E se formos levados perante as autoridades desta terra, que de nossos lábios saiam as palavras que testifiquem da autoridade celestial que vive em nós. Enche-nos do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, representantes de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.